que a resiliência que a nossa geração tem, a geração atual não tem. Porque, olha, a maioria hoje das crianças estudam perto de casa, não tem que pegar 2 metrô, não tem que fazer... Então, isso cria uma resiliência, isso cria uma força que vem de dentro, de você já ter feito tudo isso, já ter passado por tudo isso e você conquistar, que hoje os nossos filhos não têm isso. Eu falo para os meus filhos, vocês são muito mimimi. É muito mimimi. Tipo, não consegue... o meu filho foi pro Brasil para jogar futebol, ficou numa escola lá no Santa Cruz, jogando profissional, e aí resolveu que estava muito difícil ficar lá. Porque não tinha, né, tinha que dividir banheiro, dividir quarto, não tinha a comidinha que ele queria toda hora. É mimimi. Né? E eu vejo assim, olha a história do José, ele passou por tudo só que isso. Eu acho que isso traz resiliência. Não é porque tem muitas crianças que ainda têm essa dificuldade. A diferença, Deia, não é tanto. Claro que a geração de hoje tem tecnologia, muitas coisas bem mais fáceis que a nossa. Mas a diferença é de crianças, a gente conversou sobre isso, privilegiadas. Né? Porque nossos filhos não tiveram que passar o que a gente passou, infelizmente. Nós podemos ensinar, mas como que eu estou ensinando a minha filha a trabalhar para o dinheiro dela? Olha, Kylie, você tem que lavar a louça, você tem que tirar os cachorros e eu te dou sua mesada de $15 por semana. Eu não tinha mesada nenhuma, eu tinha que fazer tudo sem ganhar nada. Então, assim, claro que a gente aprendeu essa resiliência. Eu aprendi a trabalhar com 13 anos também, porque minha mãe foi pro Brasil, eu tinha que trabalhar. Entendeu? Eu tinha que me sustentar. Então, essa resiliência vem meio que, né, por necessidade. Nossos filhos não têm a necessidade. Então, o que acontece? Automaticamente, mãe tá ali, leva pra escola, busca, viaja, né? Então, é difícil comparar as situações. Olha, o que a gente tem que entender é o seguinte, um grande educador francês disse o seguinte, os verdadeiros pais não são aqueles que estão sempre presentes, mas que fazem a presença ser desnecessária. Sim, isso eu concordo muito. Nós temos que preparar os nossos filhos para a vida. Ele não é o seu filho, ele está com você, mas ele vai crescer e vai constituir uma família. Então, depois a gente vai falar sobre isso. Eu sou pastor também, preparo famílias, né? E eu explico que os pais, eles precisam dar desafios e os filhos têm que passar por algumas provas, porque faz parte. Se você pegar, por exemplo, a borboleta e quebrar o casulo para ela vai crescer com deficiência, porque ela precisa fazer o esforçozinho para quebrar o casulo, para ganhar musculatura. Então, os filhos precisam ter alguns desafios. Eu, por exemplo, no grupo que eu dirijo, eu tenho vice-presidentes que começaram a trabalhar comigo com 11 anos de idade. Um estágiozinho de 1 hora por dia. São multimilionários hoje. Então, eu trabalho com centenas de pessoas que cresceram demais. Mas por quê? É gradual. A minha filha de 11 anos, a Anne, ela vai começar a trabalhar na empresa esse ano agora. Ela é mais velha? É mais velha, 11 anos. Então, ela vai começar lá o quê? 1 hora por dia, Xerox, e atender toda a equipe. O que precisar, recolher o lixo, limpar, 1 hora por dia. Vai trabalhar. E aí vai se desenvolvendo. Então, nós pais precisamos dar uma dose de desafios para os filhos. José, nos dê 2 dicas do que seria isso. O que eu posso fazer, o que os nossos ouvintes podem fazer com seus filhos para ensinar eles com essa, né, preparar eles para o mundo? Bom, primeiro que eles precisam trabalhar. A educação potencializa, mas o trabalho concretiza. Então vamos lá. Primeiro, o compromisso com a educação. Primeira coisa, eles precisam estudar e ir bem na escola. Sem dúvida. Depois a gente vai falar sobre isso, mas o mundo é dos nerds, tá? O cara que pensa que não é dos nerds, tá? Olha aí, ó. Se você pegar, porque aquele não estudou coisa nenhuma. O mundo é de quem estuda e prepara. Esse país é o que é, porque tem muito estudo e desenvolvimento. Mas vamos lá. Então, 2 dicas. Primeiro, tem que ser um filho aplicado nos estudos, né? Boas notas. Ir para a escola, fazer as coisas com excelência, se relacionar bem com os colegas, com o professor, servir na escola, algum trabalho voluntário de cuidar da biblioteca, um trabalho voluntário de ajudar a Lady Lanche lá, que serve o lanche. Tem que ter um trabalho voluntário na escola. E 2, um trabalho fora. Pega lá 1 horinha no escritório de um amigo, de preferência uma estrutura que não seja a sua. Ok. E a criança tem que servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Concordo. Tem que servir. Servir no quê? No que tiver para fazer. Começar de baixo, serviços de organização, administração, limpeza.
Aliás, um grande mestre disse lá atrás que o menor é o maior, né? Então vamos servir, né? Exatamente, é isso mesmo. Verdade. Essa é a dica.